Salve, salve, rapaziada do canal 24K, tranquilidade. É o seguinte, rapaziada, desde já eu venho pedindo que se inscreva, curta, compartilha para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que gostam do mesmo assunto que eu. E a história de hoje aconteceu aqui mesmo no Brasil, em 1995, com o senhor Olívio Correia. Rapaziada, é uma história macabra que aconteceu com esse senhor. E esse homem, o senhor Olívio Correia, de 56 anos, que hoje já não vive mais, ele morava na zona rural, em uma casa bem distante da cidade, cara. E como de costume, sempre que ele ou a família dele precisasse, ele sempre iria à cidade comprar carnes ou qualquer tipo de alimento que ele tivesse precisando ali na sua casa. E no dia 11 de novembro de 1995 ao dia 12 de novembro, aconteceu algo que nem ele nem a família dele pudesse imaginar que isso iria acontecer. No dia 11 de novembro à tarde, após que ele chegou do seu serviço, ele tomou seu banho, pegou sua bicicleta e foi para a cidade comprar carne e alguns alimentos que estavam faltando em sua casa. Então, assim que ele comprou seus alimentos, ele resolveu ir embora para sua casa, pois a sua mulher, sua esposa, ainda estava esperando ele com a mistura para fazer para a janta. Então ele não demorou muito ali, ele só deu mais uma passada em um bar, tomou uma dose de pinga, que como já era de costume dele, a toda vez que ele fosse na cidade ele tomar uma dose de pinga, não iria atrapalhar ele em nada. Então ele resolveu ir embora após ele ter comprado isso aí. Algumas pessoas relatam que nesse bar, do lado de fora do bar, ele estava conversando com um homem alto, loiro, e que ninguém conhece ele naquele vilarejo onde eles moram. Então aí pode ser um suposto crime ou um suposto pleiadiano. E como já estava escuro, ele precisava ir embora levar a mistura para sua casa. Ele decidiu ir embora. Só que ele não chegou na sua casa durante essa noite. A família dele achou que ele poderia ter passado em algum lugar ou ter acontecido alguma coisa com ele, pois nessa noite ele não chegou na casa dele. Agora, na manhã seguinte, no dia 12, duas crianças estavam indo para esse vilarejo quando encontrou um homem caído na beira da estrada com sua bicicleta, algumas sacolas do lado, e chegou perto. Foi quando as crianças reconheceram que era o senhor Olívio Correia e correram para avisar a família do seu Olívio. Foi quando a família correu até onde que estava o seu Olívio caído, e ao chegar lá se depararam com ele deitado, com muito sangue no seu rosto e com uma expressão muito grande de dor. Foi quando que eles ajudaram ele a levantar e levaram ele para um hospital. E ao chegar nesse médico, o seu Olívio, sentindo muita dor, foi constatado que ele estava com 5 costelas fraturadas e reclamava que não conseguia abrir o olho, e reclamando de muita dor na cabeça, dor na testa. Aí foi quando o médico decidiu limpar o olho dele, pois estava cheio de sangue, com muita terra, folhas colado no seu sangue. O médico imaginou que poderia ser algum tipo de sujeira. E ao limpar esse sangue, essa sujeira que estava no olho do seu Olívio, foi constatado que nos olhos deles não havia nenhum olho. Alguém tinha roubado os 2 olhos do seu Olívio. E assim que o médico plantonista viu que o seu Olívio estava sem nenhum olho, ao limpar o rosto do seu Olívio, imediatamente ele mandou o seu Olívio para uma clínica especializada em olhos. E ao chegar nessa clínica especializada em olhos, os médicos ficaram espantados com o que viram, pois eles viram o seu Olívio sem os 2 olhos, e foi retirado os olhos dele cirurgicamente. Não havia nenhum arranhão no olho do seu Olívio, em volta no rosto, não foi danificado nenhum órgão interno. Então os médicos ficaram espantados com aquilo, para uma cirurgia tão complicada ter sido feita no meio da mata, no meio da estrada.
Então esse é um caso misterioso que aconteceu com o seu Olívio. E aí depois vem o depoimento do seu Olívio, o que o seu Olívio falou, cara. Agora, o que o seu Olívio falou é de deixar de cabelo em pé, pois com certeza, na minha opinião, com certeza o que houve com ele foi um contato extraterrestre. Agora, o que houve com o Olívio Correia é de arrepiar. Aos médicos perguntarem para ele o que estava acontecendo, o que aconteceu com ele estava explicando o que houve. Ele disse que ele estava andando, empurrando a bicicleta, quando ele avistou um Fusca vindo na estrada com as luzes muito fortes. E ele estava empurrando a bicicleta até decidiu sair do meio da rua, da estrada, para que o carro passasse. Só que o carro não passou, chegou até um certo ponto, ele parou, iluminando a luz muito forte no olho do seu Olívio, que a partir dali desceu 3 pessoas com roupas de couro, umas roupas que ele não conseguiu identificar na cabeça, na simplicidade dele, ele tentou falar que parecia 3 motoqueiros. E agarrou ele, e aí ele já não se lembra de mais nada o que houve com ele. Ele só se lembra de ter entrado dentro desse veículo que ele não soube explicar, na humildade dele, na simplicidade dele, parece ser um Fusca. Agora, na minha opinião, isso tá mais para uma nave que pousou ali e desceu 3 extraterrestres, agarrou ele, levou ele para dentro e arrancou o olho dele pra fazer isso tudo. Isso na minha opinião, né? Mas no conto dele, ele disse que desceu esses 3, agarrou ele, aí levou ele para dentro desse veículo e aí ele não se lembra de mais nada. Ele só consegue se lembrar que ele estava acordando com muita dor na cabeça, não conseguia enxergar, com muita dor na costa, provavelmente é do ferimento na costela. Então esse é o que ele contou. Agora, na minha opinião, isso para mim é nave. Isso para mim é alguma nave que baixou ali, pegou ele, arrancou, retirou os olhos dele, fizeram estudo com ele, alguma coisa, e levaram o olho dele embora para fazer estudo e deixou ele ali, jogado, caído no meio das matas. Então, cara, é complicado. Acabou de passar um carro aqui. Então é complicado você saber. E esse seu Olívio, ele já não é vivo mais, mas essa era a história que ele contava para todos. Então, esse aí é o que eu pesquisei, que eu corri atrás e que eu tô passando a vocês. Se vocês gostou, deixa um joinha aí, compartilha, ajuda a crescer o canal, beleza? Então, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, rapaziada. Fui!